Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bruna, você está no Ano Sem Amazon e hoje nós vamos falar de Pastoreando o Coração da Criança, um livro para pais, para quem quer ser pai e para qualquer pessoa que tenha contato com criança. Antes da gente começar a falar sobre esse livro maravilhoso, eu queria pedir desculpa para vocês por não ter postado nenhum outro vídeo semana passada, mas eu tive um probleminha com o YouTube. Se você caiu de paraquedas aqui no Ano Sem Amazon, eu quero te convidar a se inscrever e a acionar o sininho para que você receba sempre notificação de quando eu postar um vídeo novo. E para você que já é inscrito, confere se está com o sininho acionado, já deixa o seu curtir aqui no vídeo para ajudar a gente na divulgação desse canal. E, gente, eu quero conversar com vocês sobre esse livro, Pastoreando o Coração da Criança, do Tedd Tripp, que sinceramente mexeu tanto comigo, tanto. Se você não sabe, eu sou casada, eu tenho um filho de 1 ano e meio, e esse livro realmente mudou a minha perspectiva de criação e eu quero falar por quê. O pastor Tedd Tripp, ele é pastor na Pensilvânia, ele tem 3 filhos adultos já e ele tem 7 netos. E ele é uma referência quando se trata de criação de filhos. Ele já trabalhou com aconselhamento nessa área de educação cristã. Ele hoje tem esse ministério em relação à criação de filhos junto com a esposa dele. Ele já publicou outros livros com essa temática e um deles é junto com a Margie Tripp, que é a esposa dele. Eu vou tentar colocar a fotinha deles em algum lugar aqui, que é um casalzinho muito fofo. E dizer que eu me sinto segura de ler tudo que está escrito aqui e trazer para minha vida como mãe e como esposa também. Por questões de que, pela questão dele sempre nos levar para a Bíblia. Então, como cristã, eu me sinto segura de ler esse livro e seguir o que está escrito aqui. A edição desse livro é muito boa, sabe? Eu peguei e logo já fiquei muito confortável de ler esse livro, porque ele tem uma diagramação muito boa. Eu quero mostrar para vocês, ó, a editora Fiel, esse aqui já é a 2ª edição de 2017. Ó, o símbolozinho da editora Fiel aqui. Embora eu não goste muito de verde, essa capa é bem bonita, né? Olha só, tem orelhinhas. Tá vendo o outro livro dele aqui, ó, Instruindo o Coração da Criança? Eu tô curiosa pra ler, porque parece um adicional, né, pra esse livro. Gente, ele tem sumário, livro com sumário, muito bom. Vocês vão entender por que eu estou reclamando de sumário. Gente, esse livro do Bom Filho, que é essa edição da Tag que veio, cara, não tem nada. Você abre, eu vou fazer resenha dele. Você abre ele, ó, abre, caiu na história, tem nada. Eu fico nervoso disso. Enfim, vamos lá. Tem o sumário, o livro é dividido em 2 partes, tá? A folhinha amarela, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se consigo mostrar, ó. Olha como que o espaçamento da letra é confortável. Ele tem mais ou menos assim 298 páginas só de leitura. Mas tem mais páginas, tem 302 páginas, parece, com sumário e tudo mais. Enfim, em hora nenhuma eu me senti cansada de ler esse livro, tá? No geral, ele não é repetitivo. O que ele repete é muito rápido, né? Ele fala uma coisa e aí daqui a pouco ele vai pensando o que ele falou. Ele é muito ilustrativo, ele é muito didático e eu me senti conversando com um senhorzinho, sabe? Quando eu comecei a ler esse livro, eu tive uma sensação de que Deus me puxou assim a orelha, sabe? De cara, logo na introdução desse livro, ele já fala assim: olha, Bruna, você devia ter lido esse livro quando o seu teste de gravidez deu positivo. Então, eu quero muito que você que está aqui no canal, que é mãe, mesmo que você não seja cristã, mesmo que você não tenha uma fé confessional, mas eu queria muito que você assistisse esse vídeo, porque
é impressionante como que a responsabilidade da criação dos filhos vai muito além do comportamento. Logo na introdução, eu me lembrei de que quando eu me vi grávida, quando o meu teste deu positivo, eu fui procurar milhões de coisas para poder aprender sobre criação de filhos, né? E eu caí logo assim, fui procurar Flávia Kalina. Eu adoro o canal da Flávia, acho a Flávia uma mulher muito corajosa. A gente tem muito que aprender com ela e ela segue uma linha, ela é cristã, ela se confessa como cristã, mas ela segue uma linha de criação que ela chama de criação positiva, criação com respeito, criação com apego, muito dos ensinamentos da Maria Montessori, e eu fiquei encantada com isso. Não acho que seja de todo ruim, mas o TED vai falar o seguinte: não existe nenhum método de criação que vá te levar a obedecer a Deus. Você só consegue obedecer a Deus no seu papel de mãe, no seu papel de pai, se você adotar métodos bíblicos. E a importância de se adotar métodos bíblicos é porque você está numa missão de resgate do coração do seu filho. É fantástico, e ser relembrada disso a tempo foi muito bom. E eu tenho que agradecer a Deus por ter colocado esse livro na minha vida logo no início desse ano. E eu acho que vocês vão lembrar disso. Eu falei que eu estava sentindo a necessidade de me instruir nessa área. O TED vai defender, o TED, né? Que íntimo. O pastor TED vai defender que nos ensinar, né, que tudo que a criança faz, tudo que a criança externa, aqueles comportamentos que nos deixam às vezes irritados, que nos envergonham, que nos dá trabalho, que às vezes nos deixa irado, que nos deixa, às vezes nos deixa orgulhosos, esses comportamentos são todos fruto do coração da criança. Não existe nada que a criança faça que não seja reflexo do que ela sente. Nada que a criança faz não é reflexo do seu próprio coração, da sua própria natureza. E a criança não nasce neutra. A criança nasce como adorador de alguma coisa. E nós aprendemos isso. Se você é cristão, você vai se lembrar de que todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com a natureza caída de Adão e Eva. Então a criança já nasce com o espírito de adorador. Ele já nasce com a tendência a se agarrar a alguma coisa. E aí, qual que é o seu papel como pai e mãe? É olhar além do comportamento e tentar alcançar o coração da sua criança, tentar alcançar o coração do seu filho e redirecioná-lo para o evangelho. A criança precisa de que você seja autoridade na vida dela. Ele tem 6 meses de idade. A criança começou a sentar, a criança já entende o mundo à volta dela, ela já tem medo, ela já sente alegria, ela já expressa raiva, fome, ela já expressa tudo. E aí você tem que ficar de olho, porque você precisa ser autoridade na vida dela para redirecioná-la para o caminho correto. Ela tem que se agarrar a Deus, temer a Deus e não temer aos homens. Ele vai dizer também que existem 2 fatores que vão moldar a vida do seu filho. Ele disse que são as circunstâncias da vida, o que ele vê, como ele vê a rotina da casa, como que ele vai ver a influência da escola, dos pais, dos avós, dos irmãos, dos tios, dos primos, enfim. E também o que está no coração dele. Então, quando ele reage a qualquer tipo de coisa, ele vai reagir de acordo com o que está no coração dele. Então você tem que prestar atenção nesses 2 fatores. Outra coisa que me deixou assim bem preocupada foi a questão de autoridade. Por que eu tô falando isso? Na ideias assim que eu estava olhando quando eu assisti a Flávia, quando eu lia o blog lá da Maria Montessori, é a questão de autoridade que é diferente. Por exemplo, educação positiva. Você não pode falar não com o seu filho. Você precisa instruí-lo numa ação positiva. Então a criança está lá colocando a mão na tomada. O que você vai falar? Não bota a mão aí. A criança não entende não bota a mão aí. A criança entende. Tira a mão daí. Venha para cá. Saia daí. Tome cuidado.
Essas instruções positivas encaixam melhor na cabeça da criança. Essa é a teoria. Eu tento fazer isso, geralmente eu tento evitar o não. E é a palavra que as crianças aprendem primeiro. A criança aprendeu a falar, ela vai falar não. Impressionante. E aí, quando o pastor Ted vai falar de autoridade, ele fala, meu Deus do céu. Essa parte me pegou. Você precisa ser autoridade no seu filho, você não tem outra opção. Você tem a autoridade de Deus na sua vida. Eu, como mulher, tenho a autoridade do meu marido. E a criança precisa entender que na vida dela inteira, do início ao fim, ela está sob autoridades de Deus, dos homens, dos governantes, dos pais. Ela tem que saber se encaixar no ambiente que ela está a partir da visão de autoridade. E o mundo hoje, sinceramente, não ajuda em nada. A autoridade hoje é para ser enfrentada. Você sempre vai ter, isso é normal, natural, você vai ter esse ímpeto de ir contra a autoridade, mas é porque isso é pecado, isso vem da natureza do pecado. Então, você precisa ser uma figura de autoridade, você tem que dizer não, você tem que corrigir, você precisa punir, ele vai trazer esses alertas dentro desse livro, de que os pais precisam ser figuras de autoridade. Então ele não pode ser autoritário, né? Ele não pode ser irado, ele não pode espancar o seu filho, o pai e a mãe, eles não podem vingar-se do filho, do mau comportamento do filho, mas também não pode ser frouxo. Você precisa se colocar dentro de casa como pai e mãe e acabou, porque se você não fizer isso, não só o seu filho vai trilhar um caminho longe de Deus, como também você vai estar desobedecendo a Deus. A Bíblia diz, ensina o menino, cuida dessa criança, inculca nessa criança coisas que ela precisa para poder ter uma vida com Deus. Por isso o nome do livro, você não está educando o menino para ser rico, você não está educando o menino para ter sucesso, você está educando esse menino, você está pastoreando esse menino para a vida eterna. E como que eu vou pastorear o coração do meu filho? A gente pastoreia o coração da criança com comunicação e o uso da vara. Aí você vai virar para mim e vai falar o seguinte: Bruna, não pode usar a vara, não pode dar um tapa. Pera lá, Beth. Primeiro, o pastor Ted vai falar de comunicação. E aí eu quero ler um trecho para vocês. A mais sublime arte na comunicação não é aprender como expressar os seus pensamentos. É a arte de aprender a como extrair o pensamento do outro. Seu objetivo na comunicação deve ser entender seu filho, não simplesmente fazer com que seu filho te entenda. Muitos pais nunca aprendem essas habilidades, nunca descobrem como ajudar os seus filhos a articularem seus pensamentos e sentimentos. Olha, gente, filho, criança, eles às vezes se fecham. Quando eles veem que não tem aquilo que eles querem, eles vão se fechando, tá? E o que o Ted vai falar? Não adianta você querer criar um vínculo com seu filho só quando as coisas estão ruins. Às vezes, eu conversava muito mais com o meu pai quando a gente ia lanchar, quando a gente ia tomar um sorvete, e aí a gente, naquele momento descontraído, eu sentia que eu podia falar dos meus sentimentos, falar da minha fé, falar daquilo que eu acreditava que era correto, falar das minhas frustrações. E é nesse momento que a criança se abre, sabe, com uma cena de um filme, num passeio, que você vai encontrar o coração da criança, você vai captar aquele sentimento, e aí você tem que entrar com comunicação, gastar tempo para conhecer o seu filho, e no momento ruim, no momento de disciplina, essa comunicação já vai estar em sintonia. A Priscila, que é uma amiga minha também, ela tem 2 meninos, ela disse que ela aproveita cada momento para poder falar do evangelho. Então, por exemplo, tá chovendo, foi o papai do céu que mandou a chuva. Tá comendo, tem que agradecer a Deus pela comida e tal. Isso pode parecer meio óbvio,
só que a gente talvez na correria perca essas oportunidades. Agora a questão da vara, queridos. Vamos lá? Eu acho que eu vou ser presa. Pera lá, Beth. Vamos lá. As crianças não nascem moral e eticamente neutras. Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Deus afirma que há algo errado no coração da criança, e a loucura e a insensatez estão atreladas ao seu coração. Essa loucura deve ser removida, pois coloca a criança em risco. Lembra que eu falei da missão de resgate? Quando você olha para uma criança que ela está fazendo birra, ou o momento da birra é uma coisa muito difícil, né? Mas vamos lá. A criança está fazendo birra, a criança te desobedeceu, você falou, sai daí, aí a criança não sai. Ou seja, ela está criando um modelo na cabeça dela de que você não é autoridade sobre ela. Porque se ela tivesse que te obedecer, ela teria saído na hora que você falou, sem reclamar, sem fazer bico, sem chorar. Quando ela não sai, você precisa mostrar para ela que o ato da desobediência terá algum tipo de consequência. Então você precisa ter coragem de aplicar a vara sem ira, sem espancar, sem se vingar da criança, mas você vai com amor aplicar a vara para que ela sinta, para que seja algo tátil, de que a desobediência traz consequência. Aí você pensa assim, Bruna, é só uma criança. Ok. Só que se você treinar ela a sentir na pele que a desobediência... Eu estou olhando para lá porque os brinquedos do Benjamin estão ali. E eu estou imaginando ele ali, tá? Então eu vou olhar para cá. Se você tiver coragem de aplicar a vara, você vai mostrar para ela que se ela desobedece num negócio pequenininho, ela tem uma consequência. E isso vai criando no coração da criança, você vai resgatando o coração da criança, você vai resgatando o temor da criança e ela vai saber que a desobediência a Deus tem uma consequência eterna. Ou seja, você vai criando um modelo de comportamento pelo temor ao Senhor. Claro que a vara não vai dizer essas coisas, por isso que o método bíblico é comunicação e a vara. E o que vai fazer essas coisas funcionarem? Consistência, repita, faça por anos, porque vai chegar um momento, né, a criança vai crescendo e a relação de comunicação e autoridade vai mudando. Porque com o Benjamin eu tenho força física, mas e com um homem de 20 anos, com uma mulher, uma menina de 18 anos, de 15 anos, eu não tenho mais força física para aplicar. Então você vai criando, enquanto você ainda tem força física, você vai criando o modelo comunicação e vara, e depois comunicação, respeito, amizade, e a amizade cresce entre os pais quando a criança entende que o pai quer o bem dela. O melhor que você pode fazer pelo seu filho é educá-lo com esses métodos. Agora deixa eu respirar e vamos terminar esse vídeo. Isso que eu falei pra vocês, gente, é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é muito prática. O pastor Ted vai dividir as fases da vida e ele vai dizer como que você vai aplicar esses métodos durante essas fases. Então ele vai falar do bebê até a parte pré-escolar, a criança na escola, o pré-adolescente, o adolescente e o adulto. E eu não vou ficar falando muito da segunda parte do livro, porque eu quero que você procure esse livro para você ler, entendeu? Então, como que aplica a vara? Qual a frequência que aplica a vara? Como é que não sei o que lá? Como que faz para sair da prisão? Essas coisas, você precisa ler o livro, é muito prático. Eu não sei quantos anos tem o seu filho, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei até onde esse livro vai te impactar. Leia o livro, entendeu? Então eu indico para qualquer pessoa que tenha contato com criança. Se você é mãe, não importa quantos anos o seu filho tenha, existe esperança para resgatar a sua família. Não deixe de ler esse livro. Se ficou alguma coisa embaçada, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, deixa no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Porque eu achei esse livro um dos mais importantes que eu li até agora, nesse ano de 2019, talvez da vida, sabe? Mexeu muito comigo esse livro.
Se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você clicar que ele vai te direcionar para comprar e ajuda o canal comprando por esse link, ok? Então eu espero o feedback de vocês, o que vocês acharam. E desculpa pelo vídeo longuíssimo. Um beijo e vamos passar 2019 lendo.